Olá, dando continuidade então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, agora a gente está entrando no capítulo 3, que trata da formação dos mundos. Kardec questiona os espíritos sobre como se deu a formação do universo, como se deu a formação dos planetas. Lembrando que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, nessa época, a gente ainda não tinha os avanços da física que aconteceram no século XX, através de Einstein e dos que vieram depois, né? Então, ainda a gente não tinha a teoria da relatividade geral de Einstein, a teoria da relatividade restrita também proposta por Einstein, não tinha ainda a física quântica, que hoje é tão já difundida. Então a ciência era basicamente, a física, né, era basicamente a física newtoniana, que se trata daquelas três leis famosas de Newton, né? Sendo a primeira lei a lei da inércia, que diz que um corpo que está em estado de repouso tende a continuar no repouso, ou se estiver em estado de movimento, tende a continuar em movimento se não houver nenhuma força contrária. A segunda lei é a lei que trata justamente da mudança do movimento, ou seja, se um corpo está parado, para que ele entre em movimento é necessário imprimir uma força. Então, essa é a lei da dinâmica, que mostra que a força que você tem que imprimir num corpo, para ele mudar de velocidade, é proporcional à massa daquele corpo. Ou seja, para a gente hoje é o óbvio, né? Mas o Newton conseguiu traduzir isso fisicamente falando. Ou seja, você, para mover um objeto pesado, você precisa de mais força do que para mover um objeto leve. Isso é a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, mas ele traduziu isso numa fórmula, que é força igual a massa vezes aceleração. E aí a terceira lei é a lei de ação e reação, que diz que sempre que há uma ação, ou seja, sempre que eu imprimo uma força num objeto, vai haver uma reação em sentido contrário. Aquele objeto vai imprimir uma força em mim ou no corpo que está exercendo essa força. Então, por exemplo, se eu empurro uma parede, eu sou empurrado para trás, né? Há uma reação contrária também me deslocando. Como a minha massa é menor do que a parede é muito mais pesada e sólida, quem acaba se movimentando sou eu e não a parede. Então essas são as três leis de Newton, e isso era o que existia de mais avançado em termos de física. Então o Kardec quer ir além, ele quer entender, né, dentro do que se conhecia na época, de como que se formaram os mundos e o universo. Então ele pergunta para os espíritos se o universo sempre existiu. E o que os espíritos falam é que não pode ter sempre existido, porque se ele sempre existiu, ele existiu juntamente com Deus. Então Deus não seria a origem, né, a causa primária de todas as coisas, que é o que a gente estudou quando a gente estudou lá no capítulo 1, na primeira parte do Livro dos Espíritos, o que é Deus, né? Então, na definição dos espíritos, lá para essa pergunta, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, recapitulando, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, tudo que não é Deus foi criado por Deus, inclusive o universo. Então, é isso que os espíritos estão respondendo. Ora, se tudo é originado de Deus, não pode ter sempre existido, porque teve que ter uma origem, e essa origem tem que ter sido em Deus, né? Então teve um momento em que o universo foi criado por Deus, então, portanto, o universo não existiu desde sempre. Ele tem um momento de criação, assim como todas as outras coisas. Tudo teve seu momento de criação. Kardec continua perguntando como então que Deus criou o universo, né? Essa é uma pergunta interessante. É uma pergunta muito mais filosófica do que física, né? Do que científica, porque isso envolve um conceito de entender como que pode um ser, né, como Deus, criar alguma coisa. E o que que os espíritos respondem? Deus criou pela sua vontade, né? Então eles ainda fazem aqui uma referência àquela frase que está no Velho Testamento, na Gênesis, né? Faça-se a luz e ela foi feita. Então a vontade de Deus é que permitiu a criação do universo. E é o que a gente já estudou anteriormente, que quando chega num grau de superioridade espiritual tal, né, um grau já de perfeição, um grau muito elevado espiritualmente falando, os espíritos
começam a se manifestar única e exclusivamente através do pensamento. Eles não precisam mais da matéria para se manifestar. E com Deus não é diferente, porque Deus é, né, o Supremo, é o que há de mais superior em termos de inteligência, bondade e tudo mais. Então, se ele é o Supremo, ele também se manifesta, e ele principalmente se manifesta através do pensamento. Então, tudo que Deus cria é através do pensamento, através da sua vontade. Então, é isso que os Espíritos respondem. É como Deus criou o universo pela sua vontade. Então, basta ele pensar no universo e ele está criado, né? No pensamento dele, tá? Então, isso responde a essa pergunta de como é a criação. A criação é feita pelo pensamento. Somos frutos do pensamento de Deus. Tanto o universo, como nós, como os espíritos, que também são criados por Deus, tudo que faz parte da criação divina é originado do pensamento, da vontade de Deus. E isso, então, é o que os espíritos estão respondendo, porque o universo, como o próprio nome diz, é tudo. Então, tudo foi criado pela vontade de Deus. E aí os espíritos avançam, né? Então, na questão, querendo entender, mas e como foi criado então o homem? Né? Ele foi criado, começou por um único homem, e aí os espíritos respondem que não, que aquele que a gente chama de Adão, né, que está também na Gênesis, não foi o primeiro nem o último a povoar a Terra. Isso hoje já é bem conhecido da ciência, a gente vai ver um pouquinho isso mais na sequência aqui das perguntas, mas nessa época a gente vai ver que não era tão claro assim, existia ainda um pensamento religioso muito forte em relação ao criacionismo, né, de que havia uma criação de um homem chamado Adão e que desse homem se originou os outros homens. E os espíritos vêm aqui esclarecer que não, que essa é uma alegoria da Bíblia, né? Eles não estão falando isso claramente aqui, mas mais para frente eles vão destrinchando melhor esse assunto, que é uma alegoria da Bíblia e que, portanto, o homem não foi criado a partir de Adão. O homem vem de um processo de evolução dos animais. E isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Gente, então, para esse assunto hoje era isso, tá? Então a gente viu aqui a formação dos mundos, como que o mundo, o universo foi criado e como que os homens foi criados. Se você gostou desse assunto, gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha também para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.